Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Expresso Alerta de hoje. No cangote das empresas. A NTT apreende 27 ônibus no Distrito Federal por operarem sem autorização. Acidentes, colisões e tombamentos envolvendo ônibus resultam em mortes e feridos em Minas, São Paulo e Paraná. Um grave acidente na BR-277 deixa uma pessoa em estado crítico. No Paraná, ônibus da Hélios tem perca total após pane elétrica. Em Guarapuava, ônibus da Pluma sai da pista e deixa passageiros feridos. Pego no flagra. Motorista de ônibus é flagrado em situação comprometedora dentro de veículo no Ceará. Incêndios e ataques a ônibus marcam a semana no Brasil. Ônibus da Novo Horizonte tomba na Bahia e deixa passageiros gravemente feridos. E ainda, piratas do asfalto. Ônibus é assaltado no norte do Paraná. Está no ar o Expresso Alerta, um jornal que mostra o mundo rodoviário como ele é. Fique com a gente. A gente começa a edição de hoje pelo norte do país. Um criminoso fez passageiros reféns dentro de um ônibus da Avenida Augusto Montenegro, em Belém, no Pará. Após negociações com a polícia militar, o sequestrador se entregou sem que houvessem feridos. No Maranhão, um incêndio destruiu um ônibus dentro de uma garagem, na BR-226, no bairro Parque Alvorada, em Timon. As causas do incêndio estão sendo investigadas. Na Bahia, 3 ônibus foram destruídos por um incêndio criminoso causado por 2 jovens. Os 2 rapazes deixaram bitucas de cigarro acesas dentro dos veículos. Felizmente, ninguém ficou ferido. Os suspeitos se apresentaram à delegacia. O caso ocorreu no município de Arataca. Entre Feira de Santana e Itatim, um ônibus da aviação Novo Horizonte tombou após o motorista tentar desviar de um animal que estava na pista. O caso ocorreu na BR-116. Os feridos foram encaminhados para hospitais da região. Em Pernambuco, 3 ônibus foram depredados durante uma greve recente dos rodoviários no Recife. Os atos de vandalismo resultaram em danos significativos aos veículos e, sem dúvidas também, danos à população, que fica com menos ônibus em circulação nas ruas. Em Caruaru, um acidente envolvendo um ônibus e uma motocicleta no centro da cidade deixou várias pessoas feridas. A empresa Capital do Agreste foi notificada para melhorar sua frota. As causas estão sendo investigadas. Agora presta atenção nessa história. Um caso inusitado chocou a população de Maracanaú, no Ceará. Um motorista de ônibus foi flagrado fazendo sexo com uma passageira no interior do coletivo. A empresa responsável por esse coletivo está investigando o caso. Em Sergipe, um motociclista morreu após colidir com um micro-ônibus na rodovia SE 245, em Riachuelo. A polícia investiga as causas do acidente. Em Aracaju, um ônibus perdeu os freios e colidiu nas proximidades do terminal Atalaia. Ninguém ficou ferido, mas o incidente gerou um grande susto para os passageiros. No DF, uma ação de fiscalização em Taguatinga flagrou um guincho da NTT rebocando um ônibus em péssimas condições. Pneus carecas e ferrugem levantam preocupações sobre a segurança dos motoristas e da segurança das operações da agência, se estão ou não ocorrendo de forma correta. Já em Sobradinho, a agência apreendeu 27 ônibus entre os dias 1º e 20 deste mês, por operarem sem autorização. Entre os veículos apreendidos estão coletivos das empresas Itapemirim, Real Sul e Novo Horizonte. Um grave acidente envolvendo um ônibus e um caminhão causou 2 mortes e deixou pelo menos 22 feridos na BR-050, zona rural de Cristalina, em Goiás. O ônibus que seguia de São Paulo para o Piauí colidiu na traseira de um caminhão. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal estão investigando as causas do acidente. Em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, 2 veículos, incluindo um ônibus, foram incendiados após a prisão de suspeitos em uma operação policial. O ato foi registrado em vídeo, onde criminosos mascarados atearam fogo no coletivo. Esse é o 13º ônibus incendiado na cidade somente neste ano.
Em Angra dos Reis, um ônibus ficou pendurado após despencar de uma ribanceira, na BR-101. 3 pessoas ficaram feridas. Na capital, um ônibus tombou após uma colisão com um carro na autoestrada Lagoa Barra, em São Conrado, deixando 2 pessoas feridas. Do Rio, vamos para São Paulo. A capital paulista ficou marcada por vários acidentes envolvendo ônibus. Um homem foi atropelado por um carro e em seguida por um ônibus na Zona Leste. Infelizmente, ele acabou não resistindo aos ferimentos. Em Santo Amaro, na Zona Sul, um motociclista ficou ferido após colidir contra um ônibus. O rapaz foi socorrido e o estado de saúde é estável. As causas estão sendo apuradas. Na Zona Norte, um acidente entre um carro e um ônibus deixou 5 pessoas feridas. O corpo de bombeiros foi acionado e as vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde. A Polícia Civil de São Paulo reconstituiu o assassinato do motorista Gabriel Moraes da Silva, de 26 anos, ocorrido recentemente na Zona Leste. Luiz Gonzaga Estevão Barbosa, de 59 anos, confessou os disparos durante uma discussão com um profissional, que resultaram em um acidente. A reconstituição marca uma fase final do inquérito policial. Ainda na capital paulista, 2 atropelamentos ocorreram no terminal Cidade Tiradentes, com ônibus da empresa Express Transportes Urbanos. Os feridos tiveram apenas ferimentos leves e foram socorridos por equipes de resgate. A SP-Trans investiga os casos. Uma idosa de 74 anos se feriu em um ônibus da Pêssego Transportes, após o motorista realizar uma freada brusca. Um ônibus da empresa Nortebus pegou fogo na Avenida Zezefredo Fagundes, na Zona Norte. O incêndio foi causado por uma pane elétrica. Ninguém ficou ferido. Na região do Interlagos, criminosos roubaram um tacógrafo de um ônibus urbano em serviço. Esse caso ocorreu ali na Zona Sul. A polícia investiga quem tem realizado essa prática de crime na capital paulista. No Tremembé, criminosos incendiaram um ônibus na Avenida Josino Vieira de Góes. O caso ocorreu em retaliação à morte de bandidos em operações policiais. No Butantã, 3 ônibus se envolveram em um acidente na Avenida Vital Brasil. Ninguém ficou ferido. Na região metropolitana, um ônibus atropelou 2 pessoas em Osasco, próximo ao terminal Munhoz Júnior, resultando em ferimentos graves em uma das vítimas. Ainda em Osasco, 2 ônibus intermunicipais colidiram na Avenida Presidente Médici. 2 passageiras ficaram levemente feridas. A IMTU informou que os veículos estavam com a vistoria em dia. Um crime brutal chocou os moradores de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Um desentendimento entre 2 mecânicos dentro da garagem da empresa Next Mobilidade terminou em tragédia. Valdir Manuel Barbosa, de 32 anos, esfaqueou e matou Cleiton Bernardes Alves, de 47 anos. O autor foi preso em flagrante e confessou o crime, alegando desavenças antigas. Seguimos em São Bernardo. Um acidente envolvendo um carro, uma moto e um ônibus da IMTU na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco deixou 2 mortos e 1 ferido. Um acidente envolvendo 2 ônibus intermunicipais e um caminhão deixou 17 feridos na rodovia Regis Bittencourt, em São Lourenço da Serra. As vítimas foram levadas para hospitais da região e as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas. Em Guarulhos, um ônibus da aviação urbana sofreu uma pane e pegou fogo logo em seguida. O corpo de bombeiros foi acionado. Não há informações de feridos. Em Diadema, uma colisão entre 2 ônibus, sendo um intermunicipal e um municipal, deixou uma pessoa ferida na Avenida Alda. Além da capital, roubos de tacógrafos de ônibus também têm ocorrido em Embu das Artes. Na cidade, os casos têm ocorrido no terminal São Marcos. A polícia investiga as causas. Em Carapicuíba, também tem havido roubo de tacógrafos. 2 roubos de módulos ocorreram na cidade. Um foi dentro de um terminal e o outro num ponto final. No interior do estado, um acidente fatal ocorreu na rodovia do Açúcar. 2 ônibus bateram em Piracicaba. O caso ocorreu quando o motorista de um dos ônibus sofreu um mal súbito e infelizmente morreu no local. Em Sorocaba, um grave acidente envolvendo 12 veículos na rodovia Raposo Tavares deixou 28 feridos.
Um ônibus que transportava pacientes foi atingido por uma carreta. Em Campinas, 15 pessoas foram detidas por vandalismo em um ônibus no terminal Ouro Verde. 6 delas foram presas em flagrante. Em Minas, um ônibus com 25 passageiros tombou na saída da Avenida Helena de Vasconcelos para a BR-040, em Contagem. 5 pessoas sofreram fraturas e escoriações. Em Esmeraldas, um acidente fatal envolvendo um ônibus e uma carreta na BR-040 resultou na morte do motorista do coletivo. O caso envolveu um coletivo da Arte Turismo. Em Vespasiano, um ônibus pegou fogo na MG-010, causando um grande congestionamento na rodovia. Em Teófilo Otoni, um acidente entre um ônibus escolar e um caminhão, na BR-116, resultou na morte dos 2 motoristas envolvidos. As causas estão sendo investigadas. Em Juiz de Fora, olha só essas imagens impressionantes. Um trem colidiu contra um ônibus, no bairro Barão do Retiro. Felizmente, ninguém ficou ferido. Um imóvel também foi atingido. Segundo o motorista, o ônibus parou de funcionar bem em cima da linha férrea. O condutor e os 5 passageiros que estavam a bordo conseguiram descer rapidamente em segurança. Também em Juiz de Fora, um ônibus urbano bateu contra um muro na Avenida Brasil, deixando 20 pessoas feridas. No Espírito Santo, criminosos incendiaram um ônibus em Vila Velha, como forma de protesto. O fogo tem como indícios a morte de um suposto líder do tráfico de drogas na região, pela polícia militar. No Paraná, em Londrina, um acidente envolvendo um micro-ônibus deixou uma pessoa morta e 6 feridas. O veículo, que transportava trabalhadores da Magazine Luiza, colidiu com 2 casas. Felizmente, os moradores escaparam ilesos. A causa do acidente está sob investigação. Em Apucarana, os piratas do asfalto voltaram a atacar novamente. Um ônibus de turismo foi assaltado na PR-444. Os criminosos forçaram o motorista a desviar para uma estrada rural, onde roubaram as bagagens e os pertences dos passageiros. Em Diamante do Norte, um ônibus escolar da Prefeitura Municipal pegou fogo. 13 estudantes que estavam a bordo foram retirados em segurança. A causa do incêndio ainda não foi identificada. Em Palmeira, um acidente entre um ônibus e um caminhão, na BR-277, resultou em várias pessoas feridas. O coletivo pertence à Prefeitura de Nova Laranjeiras e transportava 41 passageiros no momento do impacto. As autoridades investigam a dinâmica do acidente. Também na 277, passageiros de um ônibus da Pluma foram assaltados após o veículo ser rendido por homens armados perto de Guarapuava. O coletivo chegou a sair da pista. Pane elétrica em Medianeira. Um ônibus da empresa Hélios Coletivos e Cargas foi tomado pelo fogo na BR-277 após sofrer uma pane elétrica. O fogo começou no motor e se espalhou por todo o ônibus. Ninguém ficou ferido. Um jovem de 20 anos foi morto a facadas dentro de um ônibus urbano na Avenida Presidente Afonso Camargo, em Curitiba. O crime ocorreu durante uma tentativa de assalto. O suspeito foi preso na manhã seguinte. A vítima, Mateus João de Castro Santana, não resistiu aos ferimentos. 2 jovens ficaram feridos após a motocicleta em que estavam colidir contra um ônibus em Biguaçu, Santa Catarina. O condutor da moto sofreu ferimentos graves nas pernas, enquanto os passageiros tiveram lesões leves. Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados ao Hospital Regional de São José. Na capital, passageiros de um ônibus urbano passaram por um verdadeiro susto. Um estrondo, seguido de muita fumaça, assustou os usuários de um coletivo na Avenida Guarapiranga. Apesar do incidente, ninguém ficou ferido. Seguimos em Florianópolis. Um ônibus foi incendiado no bairro Ingleses, após uma troca de tiros entre a polícia militar e bandidos. O ataque ocorreu após uma operação policial. Os responsáveis conseguiram fugir. As buscas continuam pela região. Termina aqui mais uma edição do Expresso Alerta, um jornal que mostra o mundo rodoviário como ele é. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos.
Não é inscrito, se inscreva e, claro, ative as notificações. Uma ótima noite para você e um bom final de semana. A gente se vê.